dizendo em Atos, capítulo 4, versículo 20, um versículo só, nós vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz a respeito desse versículo. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Veja bem, nós temos aqui um acontecimento com os discípulos de Jesus, quando o apóstolo foi preso, 2 apóstolos foram presos, e eles ficaram aguardando a hora para o julgamento, para ser ouvido, e eles foram ouvidos, e depois de serem ouvidos, eles receberam uma ordem que fossem embora, estavam livres, porque não acharam culpa nenhuma nele, mas com uma outra ordem de que ele não falasse a respeito de Jesus, porque os fariseus, os judeus, aqueles que não acreditavam em Jesus, o Império Romano estava querendo assim se livrar do nome de Jesus e não queria que o nome de Jesus fosse pregado, porque eles tinham muito medo, pensando que Jesus iria ser o rei, ia tomar conta do Império Romano. E então eles, depois de ouvir essa ordem, foi que eles disseram essas palavras: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E eu gostaria de falar agora sobre essas coisas que eles viram e ouviram. O apóstolo Pedro mais João, eles andaram junto com Jesus e receberam muitas orientações, viram muitos milagres, e Jesus ainda disse para ele, deu uma ordem que eles deveriam sair e pregar. E por causa dessa pregação que ele estava obedecendo a Deus, eles foram presos. E quando disseram que ele devia assim se calar, que não falasse mais no nome de Jesus, eles fazem essa declaração com toda a ousadia que eles podiam querer o que quisessem, mas eles não podiam deixar de falar das coisas que ele tinha visto na presença de Cristo e ouvido as palavras de Cristo, que ordenou que ele saísse para pregar. E aí ele então diz que para eles pretendiam obedecer mais a Deus do que também aos homens. E depois ele diz que não podemos deixar de falar das coisas. Eles fizeram iguais a os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram obrigados a se render à estátua de Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse para ele que se ele queria ver qual era o Deus que ia livrar da fornalha dele. Eles disseram: olha, sobre estas coisas nós não temos o que responder. Agora fique sabendo que nós não vamos nos render à sua estátua. E o que aconteceu é que eles foram jogados na fornalha e depois saíram são, salvo e ileso, que nenhum fio de cabelo queimou, a não ser as cordas que estavam amarradas na mão dele. Em outro lugar, nós vemos Lucas dizendo que, mas ele respondeu: agora vos rogo que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então nós entendemos aí que ele não estava com medo do Império Romano,
e estava obedecendo a Deus porque é um imperativo. Eles tinham que falar. E aqui nós vemos é que quando os judeus vieram falar com ele, aí Cristo disse, ele mandou que eles não falassem, ele disse, olha, se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar. Então era um imperativo, uma ordem que Deus mandou, deu para eles, e eles estavam assim obedecendo aquela ordem. E também em Ezequiel nós vemos uma ordem que o povo daquele tempo é igual ao povo de hoje, não queria ouvir, não estava disposto a ouvir. E aí, lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 27, nós temos visto aqui uma citação que fala a respeito desta ousadia de Ezequiel, a ordem que ele recebeu de Deus e ele tinha que cumprir. Ezequiel 3, 27, nós lemos o seguinte: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casas rebeldes. Nós entendemos aí pela Bíblia que desde o início da humanidade, da criação, é que os homens são desobedientes e não querem ouvir a palavra. E às vezes, quando se prega a palavra, alguém se sente incomodado. Como nós vemos na passagem de Lucas, que ele diz que se eles se calarem, porque o povo queria que eles se calassem, Cristo já sabe. Não tem como eles se calar, porque se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. E aí nós vemos que em outro lugar, a Bíblia nos ensina que devemos pregar e devemos ouvir a voz de Deus. Em João 5, 24, nós lemos que aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação e passou da morte para a vida. Então, se você quiser ter uma vida plena, você tem que dar ouvido às palavras do Evangelho, você tem que dar ouvido às pregações do Evangelho, porque é uma coisa que a Bíblia ensina que nós temos que aceitar. Porque também em João 12, 47, nós temos outra passagem aqui que fala a respeito da palavra de Deus, que nos ensina. 12, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-la. Então, ele está dizendo aqui que é um problema seu. Você ouve e tem que aceitar. Porque se você não aceitar, o compromisso é seu. Alguém diz que eu não acredito em um Deus desse que manda as pessoas para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz que o inferno está reservado para o diabo e seus anjos, e para aqueles que morrem sem Cristo. Então, você agora tem a oportunidade de que, se não tem a Cristo como Salvador, ouvir essa palavra como está ouvindo e se render aos pés de Cristo, aceitando como Salvador, para ter uma nova vida, para ter a certeza da salvação, como nós vemos lá em João 5, 24. Agora eu vou orar, pedindo a Deus pela sua vida
e agradecendo por me conceder essa oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos gratos, nosso Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, de tudo que é mal. E principalmente nos deixa a oportunidade de, nesta hora, estar semeando a Tua palavra, ensinando a Tua verdade, porque a Tua palavra mesmo diz que nós não podemos nos calar. Porque se a gente se calar, até as pedras vão clamar para a salvação daqueles que não te conhecem. E nós, nesse momento, pedimos que estas palavras que acabamos de falar possa ter encontrado guarida em cada coração e assim essas pessoas possam mudarem a sua vida, porque, como diz a Tua palavra, eles já ouviram, só falta agora aceitarem e crer para ter direito à vida eterna. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.